Olá, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai conversar um pouco sobre propriedade industrial, né? O capítulo 4 do nosso livro-texto. E daí, o que é que vem nessa hora? A gente vai conversar sobre marca, patente, sobre o tipo de questão que se tem para registrar e algumas outras nuances, né? Então, nessa aula a gente tem como principal abordagem conversar um pouco aí sobre propriedade intelectual, né? E sua importância que tem no mercado atual. Para você que vai ser um futuro gestor, é interessante que você conheça as leis, que você conheça as regulações, né, os regulamentos que existem sobre propriedade intelectual e aprender também a identificar e proteger os seus direitos aí, o direito da sua empresa. O que é que vai incluir aqui, né, que é o mais comum? Basicamente, marca, patente. A gente vai tratar sobre desenho industrial e outras coisinhas a mais aí nesse texto. Então, gente, o que é a propriedade intelectual? É um ramo do direito que diz respeito aos produtos e processos de conhecimento, tangíveis ou intangíveis. Eles são regulamentados com base em tratados e cada nação ela vai ter uma legislação própria. Então, o que vale dizer, não existe uma lei global de propriedade intelectual. O que existe são tratados internacionais que vão versar sobre propriedade intelectual. A gente vai ter aí o mais importante, o Acordo de Paris, que é o tratado aí que, se você trabalha com multinacional, é interessante que você conheça, e os seus protocolos, né? Um exemplo interessante que a gente tem aqui é o Protocolo de Lisboa, que vai tratar sobre questão de denominação geográfica. A gente vai conversar sobre isso aqui. Inclusive, o ápice desse capítulo aqui, para sair um pouco dessa trivia, né, dessa área comum aqui, é conversar sobre as delimitações geográficas, certo? Chamada proteção de origem. Então, o mais comum, gente, é o mais importante tratado, é o Tratado de Paris. Né? É o Tratado de Paris. Pois não existe legislação internacional. O que existe é que cada país vai ter tipos de institutos, certo? Similares, que são reconhecidos reciprocamente por meio do Tratado de Paris. E Tratado de Paris e seus protocolos. Certo? Isso aqui fique claro aqui, para a gente não ter mais dor de cabeça, certo? Sobre esse tipo de assunto. A questão é, o mais importante é conversa sobre a questão do Tratado de Paris. Se você for tratar aí com multinacionais, certo? Ou companhias transnacionais, né, como é a nomenclatura moderna que se utiliza, são as transnacionais, porque elas não só são de uma nação, né, elas transitam entre várias nações. Apesar de terem seu escritório ali fixo, né, com as patentes registradas, normalmente no seu estado de maior importância econômica, ou então no seu estado lá que ela tem a sua origem, né? No caso da Volkswagen, ela tem um escritório dela de desenvolvimento na Alemanha, mas também ela vai ter patentes registradas nos Estados Unidos, né? E também vai ter um escritório nos Estados Unidos. Agora, já no Brasil, ela já não vai ter, assim, tanto interesse de registrar por aqui no Brasil, até porque o Brasil tem um sério problema aí de demora, né? No registro das patentes e do enforcement, né? Você lembra que a gente falou sobre enforcement, que é aquela vontade política que o Estado tem na hora de aplicar a lei. Não é igual, né? A lei que vai condenar o homicídio num país falido
como uma república africana ali, República Centro-Africana, Serra Leoa, um país desse, a gente não vai ter a mesma eficácia que, que a polícia do Reino Unido. Né? A gente sabe que países diferentes têm diferentes acepções políticas da aplicação da lei. Vai ter lugar onde até existe a lei, mas ela é ineficaz, porque você não tem aparato, e mesmo se tiver aparato, muitas vezes ele é capturado ali pelo político do momento, você não tem estabilidade institucional no país. Basicamente, quem está no poder ali, né, o político, né, que está no poder, é quem vai mandar, né? Político, ditador, né, como queiram chamar. No caso de um país falido, né? Qual o órgão mais importante, gente? No Brasil, para questões de marcas e patentes e direitos de propriedade intelectual, que é o que a gente vai tratar nesse capítulo, é o INPI, que é o Instituto Nacional, né, da Propriedade, né, Industrial ou Intelectual. Então, o registro no INPI, né, gente, não é INPE, tá? Não é INPE, é INPI. Cada letrinha você soletra ali, né? Você soletra de forma a não ter mais problemas, certo? Ele serve, na verdade, o registro nele, ele serve para impedir juridicamente, então você vai ter direito de ação no Poder Judiciário, impedir que uma marca seja usada ou copiada sem autorização de quem, gente? Do titular da marca. Então, se você foi lá e registrou a sua marca, né, sendo você a primeira pessoa que registra direitinho o registro dela, quer dizer que você tem titularidade exclusiva no território nacional de utilizar aquela marca. Coisa que a gente não sabe, existem marcas 3D. Um exemplo é a garrafa de Coca-Cola. A garrafa de Coca-Cola, ela foi registrada ali, o design dela, com uma marca 3D nos Estados Unidos ainda, né? Lá nos idos aí do início do século XX. E a marca a garrafa da Coca-Cola, ela em si é uma marca. Por isso que as marcas não podem copiar, né, o design dela lá, certo? Aquela marca 3D, ela não pode ser copiada porque é uma marca, certo? E outras marcas aí também tem, né? Vão ter também a proteção, né? Certo? Os três tipos de marca que existem é a marca nominativa, figurativa, mista ou tridimensional, certo? Os três tipos de marca aqui, vou até colocar para vocês aqui. Quais são os três tipos de marca? Quais são, gente? Os três tipos de marca aqui: nominativa, figurativa, mista ou tridimensional. O que é uma marca nominativa? Apenas letras, né? Apenas letras. Você tem somente lá, loja do João, né? A pessoa registra loja do João. Somente a marca. Ele não está preocupado ali. Ele apenas vai, digamos que ele vai vender ali um determinado mercado, não está preocupado em registrar nenhum símbolo ali que distinga apenas ela. Agora também vai ter a marca figurativa. É uma figura, né? Um exemplo aqui sobre uma marca figurativa aqui é o jacaré, né? O jacaré da Lacoste. O jacaré da Lacoste é uma marca figurativa, né? A marca mista tem letras e imagens. Tem letras e imagens. Podem estar juntas ou separadas, mas o interessante é que a marca tem que abranger as duas coisas. Então, o que é uma marca? O que a gente pode dizer que é uma marca mista aqui? McDonald's. Porque o McDonald's dela, né, aquele M lá, os arcos dourados lá da McDonald's, eles são claramente uma imagem, né? Não somente uma figura, né? Você vê aquele M ali, né? Ele faz parte da marca do McDonald's, é um M, mas é um M que tem ali as suas características. E a marca tridimensional é a garrafa Coca-Cola. A garrafa de Coca-Cola, ela é ali tridimensional.
certo? O que é que a gente vai ter aí como marcas tridimensionais conhecidas? Né? Como marcas tridimensionais conhecidas. O, vamos lá. O sabão da Dove, ele é patenteado, certo? O formato do sabão, aquele formato específico, né? Vou colocar aqui para vocês o material, exemplos de marca. Vai ter aqui esse sabão daqui, né? O sabão da Dove, esse sabão daqui, que é conhecido, suponho que pelo menos pelas mulheres aí, né? Porque homem a gente sabe, né? A gente, se puder, lava o cabelo até com sabão de pedra, né? Mulher já é mais preocupada, né, com a questão da aparência, né? Não é regra, né? A gente tem aí os nossos companheiros aí que são metrosexuais, né? Pessoal que a gente que se preocupa mais com a aparência, né? Como queiram chamar. Né? Também essa garrafa de perfume aqui da Boticário são marcas que estão registradas aí no nosso Instituto de Propriedade Industrial, né? Gente, vale essa frase aqui. Contra registro público não existe esquecimento, existe negligência, certo? Quem disse isso aqui foi um professor de Direito Civil, que eu tive na época da minha graduação, que ele até já partiu, né? Já partiu, apesar de novo, infelizmente foi acometido. Mas, assim, esse tipo de coisa é o famoso coisa que tem que estar no registro público. Né? Isso aqui ele falou para o direito civil, mas, gente, vamos conversar aqui sobre nosso direito de propriedade intelectual, propriedade industrial. Às vezes a pessoa ela não registra uma marca, não registra um nome, alguma coisa aqui. E qual o problema de não registrar uma marca? Qualquer pessoa pode copiar. E vamos lá. Você, durante a sua vida inteira, trabalhou para construir uma reputação de mercado e aquela reputação de mercado simplesmente é copiada por um terceiro e essa pessoa não está te pagando nada, né? Não vai te pagar nada por isso. Então, assim, a gente vai estar diante de um parasitismo. O que é um parasita? O que é um parasita? O que é um parasita, gente? Parasita é um ser que vive do sangue alheio, na verdade. O sangue alheio. Então, assim, da mesma forma que existe o parasita de sangue, vai ter o famoso parasita de marca, né? Vou colocar aqui a imagem da Coca-Cola também. Interessante aqui que a gente veja aqui que existe também uma marca tridimensional mais antiga do que a gente imagina, né? Mais antiga do que a gente imagina. Não achei que é uma coisa nova, né? Uma modernidade e tal, não. Essa patente aqui foi registrada quando, meu Deus? Essa patente foi registrada em 1937, certo? Essa invenção aqui da garrafinha de Coca. 1937 como uma marca 3D, de 3 dimensões. 3 dimensões. Então, o que é que a gente diria que é um parasitismo? É quando a pessoa copia a sua fama. Então, isso não é justo. O que é que não é justo? Não é justo porque se você construiu a sua reputação, como é que agora um terceiro vai simplesmente chegar lá e utilizar a boa fama que você tem? Porque, assim, a boa fama do mercado, ela leva a confiança. A confiança é que existe um padrão de comércio. O que é que o padrão significa? Que se uma pessoa fez negócio com você, provavelmente ela vai ter segurança de fazer novamente aquele negócio. Porque os seres humanos eles são sazonais.
Então, se você decide viajar com a companhia CVC, certo? Que é a companhia consolidada no mercado, com ações na Bolsa de Valores e tal. Por que que eu viajo com a CVC? Olha, eu viajo com a CVC porque toda vez que deu problema, eu liguei lá para o 0800, falei com o atendente, ela conversou com algum gerente local e resolveu o problema. Eu nunca tive dor de cabeça. Eu comprei a passagem pela CVC e realmente, no dia da viagem, um dia antes, eu fui lá, consegui imprimir a passagem. Fui no site da companhia, coloquei lá o login e senha, estava lá a passagem, então eles enviaram lá o ticket para o meu e-mail e eu consegui viajar. Então, digamos aqui, essa é uma empresa com boa fama, mas aí, na sua redondeza, uma outra empresa lá decide abrir uma empresa com o mesmo nome, CVC, né? Companhia Vazia de Conhecimento, na CVC aí, estava lá, a Companhia Vazia de Conhecimento. Essa CVC daí não tem nada a ver com outra CVC, mas ela foi lá, copiou o emblema. E você, por desavisado, disse, poxa, CVC aqui, né? Então posso ter confiança. Você foi lá nessa empresa, fechou negócio com ela porque você acreditava que e teria o mesmo padrão. O que aconteceu? Você ligou para o 0800 e ela disse, olha, essa não é nossa empresa. Né? Apesar de você ter comprado com a nossa marca, ela tem um site que copia exatamente o nosso, né? Sendo que o cvc.com.br é a brasileira e tem a cvc.com.ru, né, da Rússia lá, né? Pronto. RU. Gente, vocês verem qualquer link aí com .ru, desconfiem. Provavelmente vai ser fraude, tá certo? Nada contra os russos, nada contra a Rússia, mas normalmente os links russos, eles vai ser golpe, pode ter certeza. Então, aí a pessoa foi lá, decidiu fechar contrato com essa empresa, quando chegou na hora, na verdade era uma empresa fantasma, pegou o dinheiro e sumiu, né? Sumiu. Quem deve responder por isso? A CVC deve responder, porque ela não correu atrás lá da marca, né? Ah, mas essa empresa estava no fundo de quintal, ela estava num site suspeito, tal, né? Daí vai ter aquele dilema, né? Se uma empresa que se aparentava ser a CVC vendeu uma passagem dizendo que era a CVC, cabe aí a CVC, né, correr atrás aí para a pessoa não utilizar a marca. Então vai depender muito da hipótese. Mas assim, se foi numa via de grande circulação numa cidade, um ponto comercial muito grande, estava lá CVC, e a CVC não foi atrás de proibir o uso da marca, tem uma grande chance de, pela teoria da aparência, ela ter de responder, pelo menos com a questão do dano moral, aí, pelo golpe que você levou, para ela não correr atrás aí de proteger a marca dela. Então tem uma via de mão dupla. A primeira via é o Estado protege para que as pessoas não copiem a sua marca. Por outro lado, você tem responsabilidade por usar aquela marca, né? Você vai ter os problemas decorrentes lá da relação de consumo. Se alguém utiliza uma marca, provavelmente você vai entrar na cadeia de consumo e vai responder também, né, junto com a proprietária da marca, certo? Então, a via de mão dupla. Você tem a proteção do Estado, mas se uma pessoa utiliza a marca e você não corre atrás ali para poder fazer com que ela pare de utilizar a marca, você também pode entrar numa cilada, ok? Então, lembrando aqui, contra registro público não existe esquecimento, existe negligência, certo? Negligência. Por isso é importante conservar seu direito por meio do registro adequado da sua invenção, da sua marca, e por aí vai. Qual a importância para o mercado? Certo? Qual o direito de propriedade intelectual? A importância é manter o padrão de qualidade e proteger a reputação do empresário. Certo? Esse aqui vai aqui a primeira mão aqui da marca, né? A importância é manter o padrão de qualidade e proteger a reputação do empresário. A importância para o consumidor é dar segurança, certo? Porque uma marca representa, certo? Isso, gente, é a alma do capitalismo. O capitalismo não é só dinheiro. O capitalismo, ele é confiança, certo? Quem disse isso? Nosso querido Adam Smith, né? Quem aí vai pagar a economia, que levante a mão. Adam Smith aí, que é o economista do capitalismo, né? Que ele
escreveu um livro chamado A Riqueza das Nações, certo? A Riqueza das Nações, que é o livro mais famoso dele. O Adam Smith ele não inventou o capitalismo. O que ele faz é descrever o que é uma sociedade de mercado, que é a sociedade que a gente vive, logicamente, dadas suas devidas diferenças. O Adam Smith ele escreveu isso antes do século XX. Né? Ele tinha uma concepção específica do que era a sociedade de mercado. Certo? Passou a sociedade de mercado, passou-se o tempo, outras questões foram agregadas à sociedade. Ninguém aqui vai duvidar que é importante você ter uma saúde pública custeada pela sociedade em si. Não é? Vai ter gente, não, eu sou a favor da saúde privada e tal, certo? É lá a sua visão, né? Sua visão de mundo. Entretanto, a gente sabe que o Brasil, como um país muito desigual e muito pobre, seria injusto que as pessoas menos favorecidas não tivessem direito ali ao tratamento, por exemplo, contra o câncer, né? Que no Brasil você pode ser pobre ou rico, você vai ter o mesmo tratamento ali caríssimo, né? Caríssimo, com os médicos altamente gabaritados que o SUS vai dispor através de mão própria, né, de hospitais e clínicas estatais, ou então por clínicas e hospitais conveniados. Né? Aqui em Pernambuco a gente vai ter a Fundação Altino Ventura, que vai tratar a questão do olho, né, dos olhos, na questão de oftalmologia. Né? Então você vai ter ali um serviço altamente gabaritado para prestar esse tipo de serviço para quem mais precisa, com os custos da sociedade. A gente paga nossos impostos e o Estado mantém esse tipo de local. Né? Mas, enfim, o capitalismo não é só dinheiro, o capitalismo é confiança. Então, as relações de confiança, elas são transmitidas através de sinais. Então, quando a marca ela sinaliza uma coisa, né? Vamos lá. Gente, o que quer dizer a marca da Odebrecht hoje em dia? Odebrecht. Da confiança ou desconfiança. Né? Mas teve o escândalo da Lava Jato, tal, certo? Mas falando sobre a qualidade da Odebrecht. Alguma ponte da Odebrecht caiu? Alguma refinaria da Odebrecht foi implodida por alguma coisa? Não. Está tudo de pé. Então, por mais que você queira questionar a questão da idoneidade do sócio da empresa, é senso comum que as obras são de boa qualidade. Entendeu? Até hoje estão de pé aí, né? Agora, aquela construtora que, vocês não lembram disso, mas tinha um prédio chamado Palace 2, no Rio de Janeiro, que simplesmente ele caiu. Utilizaram areia de praia para construir, né? E pronto, o nome dessa construtora já é Lojas Americanas. Você confiaria nas Lojas Americanas? De uma hora para outra, ela sinalizou para o mercado, né, que não sabia lidar com o próprio patrimônio, ao menos em questão de habilidade de lidar com o próprio caixa da empresa, né? Encontraram um rumbo lá de mais de 40 bilhões, né? Numa empresa que vende chocolate. Então, isso não passa confiança ou desconfiança. Então, tá aí, gente. Vocês conseguem entender a importância da marca por meio disso. Né? A sociedade de mercado ela é uma sociedade padronizada. Né? Você tem os padrões de qualidade. Você tem um padrão. Você espera que quando abre uma garrafa de cerveja, tenha cerveja e não água lá dentro, né? E não veneno. Quando você abre uma garrafa de refrigerante Coca-Cola, você espera ter aquele refrigerante lá, que muitas pessoas gostam, e é altamente vendido, né? Apesar de ter outras linhas lá de bebidas, né? Mas o carro-chefe é a Coca-Cola. Você espera que tenha aquele padrão Coca-Cola, né? Ao mesmo tempo que protege a reputação do empresário. Por quê? Se você tem a sua marca, se você quiser abrir uma franquia, abrir uma franquia da Cacau Show, certo? A Cacau Show, quando você adquire a licença da franquia, você espera, por meio da aquisição daquela franquia, que a sociedade ela te dê crédito por meio da ideia que está sendo vendida. Então, a franquia nada mais, nada menos do que um conjunto de ideias que é vendida de forma enlatada. Enlatada, entenda-se, num pacote. Você tem um pacote ali que você tem imagem visual, a forma de atendimento, a forma da farda, a forma de limpeza, tudo vai estar descrito no contrato de licenciamento da franquia.
e vai proteger e vai estimular a reputação do seu comércio local, né? Vai proteger a sua reputação. Para o consumidor, ele vai te dar segurança daquele padrão, certo? Vai dar segurança do padrão. Ele vai refletir o que aquela marca representa, certo? Gente, uma questão interessante aqui para essa aula é um caso prático aqui para a gente pensar um pouquinho. Lei de propriedade intelectual e o caso Vila Lobos e Bonfá versus Legião Urbana, isso mesmo. Um caso aí envolvendo música, né? Quando o direito autoral conflita com o direito de propriedade intelectual. Gente, a propriedade intelectual, certo? Quando fala de propriedade intelectual, a gente tem mais coisas aqui, certo? Não é somente marca e patente, a gente também vai ter a lei musical, certo? Que é a lei de direitos autorais, né? Que é a lei 9610 de 98. É uma lei aí que vai reger a forma como as obras serão tratadas, né? Vai tratar de livro, de música e por aí vai. A lei de direito autoral, ela vai conferir às pessoas que compuseram as obras o direito de poder executar sem precisar pagar royalty, certo? Então, esse caso prático aqui, ele vem tratar do conflito de duas leis. O que acontecia? O Dado Vila Lobos e o Marcelo Bonfá, eles eram companheiros do Renato Russo, né? Falecido Renato Russo, saudoso Renato Russo, e compuseram um álbum chamado Legião Urbana. Se eu não me engano, foi o primeiro álbum, foi o primeiro ou foi o segundo álbum aí da banda, né? E assim, eles têm uma música, um CD chamado Legião Urbana. Então, quando eles forem fazer show, eles podem utilizar a marca Legião Urbana, já que eles compuseram um CD com o nome da marca que eles estão usando. O que aconteceu? O Dado Vila Lobos e o Marcelo Bonfá, eles romperam um contrato com o Renato Russo, né? Eles disseram que iam sair da banda e tal. Foi quando o Renato Russo decidiu seguir sua carreira solo. E o que aconteceu? Na Legião Urbana Produções, né, artística, Legião Urbana Produções Artísticas, essa empresa ela detém a marca chamada Legião Urbana. Detém a marca chamada Legião Urbana. Quem hoje é dono dessa empresa é o então herdeiro dele, né? O herdeiro do Renato, que é o Manfredini. E como ele é titular da marca, ele está autorizado pela lei de ter exclusividade para a questão do comércio de serviços, do comércio de mercadorias e serviços que contém a marca Legião Urbana, né? Mas a questão é, o músico, como ele é autor de um CD que contém a marca Legião Urbana, será que ele pode colocar o título desse CD dele quando for fazer um show? Eu vou fazer um show aqui que contém uma música do meu CD Legião Urbana. Eu quero colocar aqui, dizer, olha, meu show vai ter um show da Legião Urbana, certo? Que é o show com uma música ou algumas do meu CD que contém essa marca. Então, a gente vai ter aí dois lados, duas faces da moeda, né? Um lado vai dizer que os músicos estão autorizados a utilizar, mas o outro, que é a lei de direito de propriedade industrial, ela diz que não, que a exclusividade da marca pertence a quem detém a licença, né? Quem detém a licença da marca. E qual o problema? E qual o grande problema? Isso foi levado ao Poder Judiciário, certo? Foi levado ao Poder Judiciário. E assim, essa marca detém a marca Legião Urbana, porém, é inegável que existe uma questão de direito autoral, onde dois músicos fizeram parte da banda, também chamada Legião Urbana, e tem um CD chamado Legião Urbana. É justo cessear o direito, certo? Cessear aqui, ou seja, é justo proibir o direito dos dois músicos de utilizarem o nome em seus shows. Então, segundo o Superior Tribunal de Justiça, né, que é um tribunal federal, né, fica em Brasília, no contexto do direito autoral e musical, a empresa vai poder vender seus shows, certo?
vai poder vender seu show, vai poder colocar lá, olha, isso aqui é o show da Legião Urbana e tal, 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 e vai poder vender os seus shows, a sua apresentação artística. Entretanto, a empresa que registrou vai ter o direito com exclusividade de vender o quê? Souvenir, ou seja, lembrancinha, camisa, produtos, certo? Tudo que tiver o sinal Legião Urbana. Olha, eu vou fazer uma loja de música chamada Legião Urbana, fazer o café Legião Urbana. Gente, tudo isso é de propriedade notória aí, certo? É de propriedade notória do que de propriedade notória da empresa, certo? Então os músicos não poderão vender estão funcionando camisa, CD, souvenir, só que vai poder fazer a empresa. Então o tribunal ele delimitou. Se você quer se apresentar, boa sorte, você pode se apresentar. Entretanto, você não vai poder vender produtos, certo? Apenas a sua música. Quais são os direitos de propriedade intelectual no Brasil? De acordo com o direito brasileiro, são os seguintes. Marca registrada, a gente vai ter aqui, né, esse Rzinho aqui que normalmente fica depois da marca. Gente, isso aqui não é necessário na marca, tá? Não é necessário. Você não precisa botar o Rzinho aqui na marca quando você registra. Agora, quando você veicula a marca, é interessante que você coloque esse Rzinho para ele ver, olha, essa propriedade aqui, ela é registrada. Então, você está alertando para as pessoas que aquela marca lá é registrada, mas você não é obrigado a registrar a marca com o Rzinho, tá? As patentes. O que é uma patente? É um título concedido pelo INPI para proteger invenções novas, né? E processos industriais. Gente, a linha de montagem de uma fábrica é considerado um desenho, certo? Um desenho. Você vai fazer o desenho da linha de montagem da fábrica, por aí vai. Entretanto, o processo industrial, a forma como você queima o carvão, a forma como a gasolina queima dentro do motor, isso tudo vai ser processo industrial. Então, os processos industriais, a forma como é realizada, isso vai estar, sim, protegido. Recentemente teve uma disputa de um funcionário, da Vale para a questão da queima do carvão, certo? E esse é o caso do José Carlos Olindino, certo? Em que ele foi registrado, ali, vou colocar aqui, exemplo de processos industriais, caso Olindino versus Vale, aqui para vocês verem que vai ter registrado aqui, para não ficar atrás aqui da nossa aula, certo? Então, o Olindino, gente, o que aconteceu com o pobre do Olindino, né? Ele entrou com uma ação que já reconheceu o trabalhador como inventor de uma tecnologia de carros grelha, certo? Utilizado na pelotização do minério de ferro. Gente, o que é isso? Eu não sei. Eu não sei o que é pelotização do minério de ferro. Eu suponho que seja quebra, né? Porque pelota significa bola, né? Eu suponho ali que seja uma forma ali de você fazer uma quebra ali do minério, né? Então, o minério de ferro, aquele minério é passado pelo processo industrial, daí são feitas as manufaturas de ferro, né? Normalmente aquelas barras do tipo aquela da Gerdau, GG50, né, que chamam, e entre outras. Então, o José Carlos Olindino, ele teve uma patente registrada no seu nome. E é uma patente, gente, multimilionária. Para dizer bilionária. Por que é uma patente bilionária?
porque ela está sendo utilizada há muito tempo pela Vale. Ela é utilizada há muito tempo pela Vale e a Vale nunca pagou um vintém. Não pagou um vintém, certo? Pela forma. Processos industriais, técnicas, invenções, novas técnicas e processos industriais. Uma técnica empresarial. Vamos lá. Técnica industrial. Patente de congelamento de peixes. Patente de congelamento de peixes. Chamada é a patente de Benjamin, certo? A patente de Benjamin. É a chamada patente de congelamento de alimentos, né? De 1842. Essa patente, gente, já existe há tanto tempo, foi utilizada para congelamento rápido. 1842, Benjamin. Congelamento rápido. E assim, o capitalismo americano, né, como tudo lá gira em torno de indústria, e querendo ou não, é um exemplo aqui para o Brasil, né? É um exemplo de uma sociedade de mercado. Um exemplo de uma sociedade de mercado. Certo? O que é uma sociedade de mercado? É uma sociedade que vai ter ali o mercado, onde você vai ter o Estado, você vai ter os empreendedores, certo? Então, essa patente de congelamento rápido de peixes foi essencial para a criação dos alimentos congelados que se vendem no supermercado até hoje em dia. Essa patente ainda vale? Não. Essa patente expirou, né? O que é uma patente que é expirada? É que o prazo de proteção de exclusividade que recebe, certo, do Estado, ele já acabou. Vamos lá, passar adiante aqui. Desenhos industrial. Desenho industrial é uma representação gráfica ou visual de um produto, com móveis, brinquedos, vestuário, dentre outros. Tá? Ele é protegido por lei e confere o direito exclusivo de explorar comercialmente o produto protegido. Tá? Então, essa linha de produção aqui, certo? Essa máquina aqui industrial, ela é protegida, certo? Segredos comerciais. O que é que são segredos comerciais, gente? São informações confidenciais relacionadas aos negócios. Então, a forma como uma empresa ela administra e treina seus empregados, ela pode ser considerada, sim, uma forma patenteável. Digamos que não seja tão útil hoje em dia, né? Até porque a tecnologia ela vem suplantando os métodos antigos com certa velocidade, dado que a gente utiliza muito a questão do software, né? Você vai ter o software de produção da empresa, chamados RPs, e esses RPs eles são considerados aí segredos comerciais, porque eles são programados com exclusividade. Uma empresa, aquilo ali, é como se fosse o sangue nas veias de uma empresa, são segredos comerciais da empresa, né? Então, ela garante a vantagem competitiva da empresa. Isso é levado a sério, gente? Sim, gente, é levado a sério, certo? Inclusive da cadeia, né? A gente vai conversar sobre os crimes aí de violação à lei de proteção à propriedade industrial. Isso aqui da cadeia, violar sigilo da cadeia. E elas são concedidas pelo direito brasileiro. Invenções, marcas, desenhos industriais e segredos comerciais. Certo? Isso daqui são protegidos pela lei. Então é interessante que você entenda como isso funciona e saber a importância que a empresa tem de registrar se a informação for realmente útil. Ah, mas a Coca-Cola até hoje não registrou a sua fórmula e tal. Por que a Coca-Cola não registrou a fórmula dela, gente, da bebida? É porque a Coca-Cola é tão grande, mas tão grande,
que ela basicamente compra os seus concorrentes, certo? E se ela registrar a marca, a forma como se faz a bebida, vai chegar uma hora que a patente vai expirar e qualquer pessoa vai poder copiar a Coca-Cola. Então, para eles, a lei ela já não tem mais efeito prático, sabe? Já não tem mais efeito prático. Porque se chegar um competidor que tem um gostinho ali parecido com a Coca-Cola, eles vão lá e compram, e compram, e compram, né? Pessoal, olha, você quer ganhar aqui alguns bilhões? O cara, quer. Então, parabéns, venha ser rico. E a pessoa, né, vende a empresa. Como acontece com vários, né, com vários tipos de refrigerantes, né? A gente, aqui em Recife, tem um antigo Fratelli Vita, né? Fratelli Vita, que era um refrigerante com um sabor meio que de amora, sabe? Entre a amora e a cereja, é um gosto bem natalino, por assim dizer. Lembra aquelas coisinhas ali que se come muito no Natal, aquelas coisinhas lá com aqueles gostos ali meio europeus, meio orientais e tal, né? Que, coisa com canela, coisa com... Assim, é muito saborosa, né? Não se vende mais. Mas aí, como a Fratelli Vita, né? Fratelli significa os irmãos, né? Os irmãos ali, a família, né? Italiana, né? Fratelli, né? Ele frater, que é irmão. Então, o Fratelli Vita, ela deixou de existir porque foi comprada e a Coca-Cola não fabrica a Fratelli Vita. Recentemente inventaram uma nova versão chamada Família Vita, né? Tentando relançar essa bebida, né? Recentemente experimentei, era da época da minha avó, muito saborosa, recomendo inclusive. Mas assim, ela não existe mais. Né? Então a Coca comprou essa bebida, não fabricou mais e pronto, sabe? Na hora que essa bebida for uma ameaça ali ao monopólio que a Coca-Cola Company, né? A The Coca-Cola Company, que a gente chama, tiver, ela com certeza vai chegar lá para o dono da família Vita, né? Do novo refrigerante e vai dizer, olha, eu compro o seu refrigerante. O cara, quantos? Não, eu compro tudo, compro a fábrica. Se você tiver à venda, eu compro você também. Então, vamos seguir aqui, pessoal. Do prazo de proteção da propriedade intelectual. Vamos lá, ó. Os prazos de proteção aqui, né? Que é quando a marca expira. A marca expira, a marca vai para domínio público. Né? Vai para domínio público. O que é que é? O que é que é? Coloca aqui, uma vez expirado, vai para domínio público. Vai para domínio público. Patente. Patente. Gente, a patente vai variar a depender do que você está registrando, certo? Uma invenção, ela pode ser utilizada com exclusividade pelo período de 20 anos. Então, você inventou um carro novo, motor novo, tudo novo, você vai ter 20 anos ali para gozar da sua exclusividade. Né? Você é exclusivo, ninguém pode copiar. Um exemplo aqui, né? Digamos que ninguém nunca tinha inventado uma caneca. Eu inventei agora esse copo aqui, né? Com esses desenhos e tal, né? Esse copo aqui é uma invenção. Né? Passou 20 anos, eu posso até fabricar, mas meu concorrente vai poder copiar exatamente aqui o que tem nesse copo. Certo? Quais são os critérios da invenção? Deve ser um produto ou processo que é novo. Então, eu inventei o celular, eu inventei a caneca, eu inventei um novo software. Né? Isso é considerado uma invenção. Significa, né, inventar, né? Aquilo veio à realidade, né? Veio à realidade. Já o que é uma marca? Vamos lá, a gente já falou sobre ela, uma representação gráfica com um nome ou mista, né, ou 3D e por aí vai, que serve para identificar e diferenciar um produto ou serviço de outros similares. A marca é registrada no INPI e é protegida por lei por um período de 10 anos. Gente, a marca vence? Não vence. Né? Você pode renovar. Eu posso renovar por quanto tempo você quiser. Você pode renovar ela por quanto tempo você
quiser. Então, se você quiser ter uma marca por 1000 anos, basta que você, a cada 10 anos, entre com um pedido de renovação da marca. Olha, mas a Fiat, né, ela mudou a marca, várias vezes, né? Mudanças da marca Fiat, vamos colocar aqui, né? Deixa eu colocar aqui os emblemas da Fiat, que é o que me veio à cabeça aqui, já que a gente tem uma indústria aqui no estado, é justo que a gente fale sobre ela, né? Faz parte aqui da nossa cultura pernambucana já. Essa montadora. Pronto. A gente tem aqui vários desmembramentos da marca. O que é que a Fiat fez? Ela registrou o nome Fiat, né? O que é que significa Fiat? Parece que é Fábrica Italiana de Automóveis de Turim, né? Turim é uma cidade na Itália. Hoje ninguém sabe o que danado é Turim, né? Nem que é Fábrica Italiana de Automóveis, né? Então, mas sabe que é Fiat, né? É um nome, inclusive, bem interessante, né? Até na Bíblia tem dizendo assim, né? Disse o Senhor Deus, né? Cria-se luz, né? Faça-se a luz. E houve luz, né? E, em latim, né? Fiat, né? Fiat lux. Faça-se a luz, né? E eles utilizarem esse Fiat aqui, eu não sei se foi de propósito que a pessoa utilizou isso aqui, mas esse nome, ele é bem sugestivo, né? Na literatura, existe muito essa expressão, né? Faça-se, né? Fiat. Essas variações aqui, provavelmente ele registrou o nome maior, que é Fábrica Italiana de Automóveis de Turim, e também o nome Fiat. E o que ele veio registrando posteriormente a isso foi os formatos da marca, né? Então, cada um desses formatos aqui, provavelmente, eles foram registrados de forma separada, mas pela mesma empresa. Então, ele garantiu que ninguém iria copiar o Fiat dele, porque provavelmente ele registrou o nome Fiat, e daí registrou também a marca figurativa, né? Que seria todo esse componente aqui que está ao redor do nome Fiat, a forma como o nome Fiat está, às vezes mais magrinho, às vezes mais gordinho, né? Às vezes horizontal, às vezes vertical. Então, essa marca aqui que está sempre sendo recriada, ela provavelmente foi registrada também, né? Você perfeitamente pode fazer isso. Fica mais pesado para o pequeno e médio empresário, a gente sabe, né? Tem os custos deles, existem, mas para essas grandes marcas aí é apenas um trocado, na verdade. É apenas um trocado que não vai fazer diferença lá só lembrando aqui, né? Eu consegui ver mais de perto aqui, Fábrica Italiana de Automobili Torino, né? Torino em português é Turim, né? Turim, que é o nome que a gente dá aqui no português para a cidade de Torino. Fábrica Italiana de Automobili, né? Ou seja, dos automóveis de Turim. Dos automóveis de Turim. Pois é, pessoal, vamos seguir aqui a nossa aula. Desenho industrial, né? Que eu falei, repetição gráfica de um produto industrial, como móveis, brinquedos, vestuários, entre outros. Certo? Desenho industrial, tipo uma boneca, um desenho de um carro, certo? Isso é um chamado desenho industrial. O modelo de utilidade é uma invenção que visa melhorar ou facilitar o uso de um produto. O modelo de utilidade é protegido por um período de 15 anos. Gente, o que acontece? Eu inventei o celular, eu vou ter lá, certo? Um período de 20 anos ali para poder aproveitar o uso dessa minha invenção. Já o modelo de utilidade, ele já não é uma invenção, certo? Vamos lá. Telefone transparente. Vou aqui uma imagem para vocês aqui. Telefone transparente. Né? Pronto. O celular foi a primeira invenção. Mas se chegar alguém e inventar um celular que é transparente, né? Um design meio fashion e tal, né? Um design assim que
que está ali para além da nossa do nosso bom gosto ou mau gosto, né? Como queira chamar. Esse telefone ele vai estar protegido não como invenção, certo? Ele vai estar protegido como um modelo de utilidade. Segue aqui, né, o que seria o modelo de utilidade aqui. Esse telefone aqui é o famoso modelo de utilidade. Já não é o telefone, né? Vamos ver se a gente acha que o primeiro celular aqui para a gente inventado. Vamos verificar aqui se a gente consegue a foto do primeiro celular inventado aqui. Pronto, eu consegui aqui a foto do primeiro celular do mundo. Vamos lá. Esse daqui tem direito a 20 anos aqui. Vou até colocar aqui na frente. Né? Tá aqui. Quer queira, quer não queira. Isso daqui é uma invenção. Né? Esse nosso querido aqui. Primeiro celular inventado. Né? Primeiro celular inventado. Uma vez inspirado, vai para o domínio público. O que é domínio público? Gente, o que não é de ninguém, né? O domínio público aqui. Vamos lá, nas cerejas do bolo aqui. Denominação de origem protegida, né? E como é que isso pode ajudar os produtores locais a ter uma força local também de produção, né? A gente vai ter aqui, isso daqui são, né, proteção de indicação local, né? Provavelmente isso aqui é de outro país, né? Não sei aqui de que país isso aqui, mas ele vai dar um selo, né? Quais são esses selos, gente? Vamos lá. O champanhe é todo vinho que é protegido na região de Champagne, né? Na região de Champagne-Ardenne, na França. Champagne-Ardenne, que passou a ser esse nome de vinho espumante em vários países. Então temos aí vinhos espumantes. Temos aí vinhos espumantes, como esse daqui. Mas aqui no Brasil não, o nome disso é frisante. O nome disso aqui é vinho gaseificado, por aí vai. Agora, caso você queira chamar seu vinho de champanhe, você precisa necessariamente produzir ali na região de Champagne, seguir as regras locais, né? Provavelmente da regulação francesa, né? Seguir a legislação francesa, certo? Isso foi conferido o status internacional por meio do Acordo de Lisboa, de 31 de outubro de 58. Então, através desse acordo aqui, os países puderam legislar sobre isso. O que acontece se em outro país for reconhecido o direito de dominação de origem no Brasil não existisse isso aqui, né? Gente, hoje em dia existe, tá? No Brasil tem vários casos aqui, como café de Mogiana, vai ter aquele outro capim dourado, que só é feito na região do Mato Grosso, onde o capim é dourado. Se você pegar aquele capim e plantar aqui em Recife, o capim vai ser dourado do mesmo jeito, vai conseguir fazer seu brinco e por aí vai, também de capim dourado. É do mesmo jeito. Agora você não pode utilizar a marca capim dourado, porque a marca capim dourado é dessa determinada origem, né? Então, ver se a gente consegue capim dourado. Capim dourado. Vamos lá, nosso capim dourado. Capim dourado. Para quem não sabe o que é o capim dourado, ele é uma forma de capim, né, que, por sinal, ele é dourado. Pode parecer óbvio, mas sim, é um produto natural e tal, né, que pegou fama, as pessoas vão para lá com um cesto de capim que é dourado e cai no gosto popular, certo? O capim dourado é uma forma aqui de denominação de origem. Então, se o Brasil não tivesse denominação,
você não poderia proteger a origem daquilo ali. Você, inclusive, poderia questionar a legislação de outro país que vem questionando o Brasil isso. Mas como nós somos signatários do Protocolo de Paris e signatários e temos uma lei que protege a denominação de origem, então isso aqui passou a fazer parte ali, que vai servir para o quê? Para designar um produto de uma região quando suas qualidades ou características são exclusivas ou essencialmente resultantes do meio geográfico da região. Certo? Então, você tem ali a garantia daquilo ali. Certo? Então, basta que você tenha uma distinção. Agora, cabe você a convencer o INPI, certo? De que o seu produto realmente existe uma característica que só existe naquele local. Tem aqui, né? O Cornish Pastry, né? Fazer esse pastel aqui, né? É genuíno, né? Ou seja, é feito na Cornwall, né? É feito na Cornualha. Cornualha é uma região no sul da Inglaterra, né? Chamada de Cornualha. Então, a Cornualha, ela produz aqui esses pastéis aqui e são feitos lá e tem a proteção local também, certo? Algumas questões interessantes sobre acordos, questões de propriedade intelectual, questões internacionais, né? Então, com a era digital, vai existir diversas questões que vão ser debatidas. Uma delas é a questão da efetiva proteção dos direitos autorais, né? Um exemplo de relógio lá que todo tempo é pirateado, o danado lá do Rolex, né? Você acha em cada esquina um Rolex diferente, né? A gente sabe que aquilo não é um Rolex original, tanto que quando passa alguém de Rolex, você já olha assim e diz, não, isso é pirata, né? Para a realidade aqui do Brasil, né? O pessoal já acha que também ninguém sairia com um relógio de 40 mil na mão aqui, principalmente na rua aqui de Recife, né? Que a gente sabe que até dentro de shopping aí você pode ser furtado, por aí vai. Mas, assim, para além disso, a gente sabe que você pode comprar facilmente uma cópia aí, né? Uma cópia chamada cópia de primeira linha na internet. Isso é uma situação em que isso vai estar sendo debatida. Outra questão é que os sistemas, a falta de uniformidade dos sistemas, torna ainda mais difícil de garantir a proteção dos titulares. Porque se você quiser questionar alguém que está fazendo capim dourado lá no México, você vai ter que olhar na legislação do México se ele é signatário do Tratado de Paris, se ele também é signatário do Protocolo de Lisboa, né, que fala sobre a questão da denominação de origem, né? E se aquilo ali, de fato, vai ser efetivado lá com a força que a gente espera que seja, né? Então, o enforcement do Brasil, vamos lá, sou advogado, eu sei, o judiciário brasileiro é demorado? É demorado, certo? Agora, eu diria que com um advogado diligente, com uma boa vontade, você correndo atrás, você consegue. Você consegue obter uma liminar para a pessoa tirar a marca do estabelecimento dele, conseguir uma indenização, né? Isso vai ser cada vez mais difícil quando você vai para um país onde tem grande instabilidade política, né? Porque o judiciário ele depende muito da estabilidade política de um ambiente. Se você tem instituições fortes, né? Onde você tem claramente ali uma legitimidade eleitoral, onde a população ela foi lá nas urnas, votou, olha, votei nesse candidato, o candidato ganhou. Então, chega alguém e sempre vai dizer, não, mas foi golpe, esse candidato foi eleito sem voto, não, porque foi fraudado, não sei o que lá e tal. Pronto, para além disso, a questão do direito de propriedade intelectual, ele vai sofrer algumas oscilações num país que tem uma segurança jurídica baixa, mas num país onde você tem uma estabilidade, como a questão do direito brasileiro, você ainda consegue ali ter alguma proteção dos seus direitos, né? Pode correr atrás ali de uma indenização, pode demorar, mas vai chegar, pode conseguir eliminar para tirar a sua marca e por aí vai, né? E também a gente vai ter as questões aqui, questões relacionadas à privacidade, né? Privacidade e segurança dos dados, certo? Isso também é uma questão na proteção da propriedade intelectual. Por quê? O tempo todo são roubados aí formas de fabricação, né? Que são secretas e por aí vai, segredos industriais. Isso
constantemente um ataque hacker consegue ali bloquear o seu sistema, ele consegue extrair informações de segredos industriais que pertencem à sua empresa. Então, são questões delicadas que são desafios aí no século XXI. E outra questão também é manter o alto nível de inovação das empresas, né? Porque toda vez que um ataque hacker chega e rouba uma pesquisa, né, digamos que a coisa não tenha sido fabricada, mas você começou uma pesquisa, mas não patenteou ainda, porque a coisa ainda não existe. É possível você... seria possível você manter o seu direito de propriedade daquela marca ou aquela patente quando alguém roubou a sua pesquisa, né, que estava, principalmente em questão de medicamento, material bélico, acontece muito, né? Vira e mexe dizem que a espionagem chinesa roubou alguma patente de circuito dos Estados Unidos e tal, né? Isso é o que aparece na imprensa, né? Afinal, todo mundo espia todo mundo, né? Os Estados Unidos espia a China espia a Rússia e por aí vai. Todo mundo está sempre se espiando aí. Mas, assim, quando você tem a constante roubo de patentes, você desestimula que as pessoas passem longos tempos pesquisando, né? Porque você vai ficar com medo ali de um ataque hacker e isso pode ser muito prejudicial ali para manter além da liberdade, né, de direito de propriedade, que é decorrente do direito de liberdade. Beleza? Então é o seguinte, para encerrar essa questão aqui sobre os desafios internacionais, a gente entende que a colaboração e a cooperação internacional são fundamentais para alcançar essa solução, certo? Então não adianta ter a melhor lei do mundo, não adianta você ter o melhor enforcement do mundo se sua invenção não está protegida pelos seus pares, né? Se o Brasil não tem suas patentes respeitadas pelos Estados Unidos e vice-versa. Se os Estados Unidos vêm proteger uma patente dele aqui no Brasil, né? Chega uma empresa americana, olha, quer que você pare de fabricar essa máquina, porque essa máquina está patenteada e o Brasil não faz nada, né? Então vai sinalizar que uma fraqueza no sistema de patentes. Então é necessário que os países eles conversem entre si, se respeitem e se dediquem, né, na política, né? Porque o judiciário ele não é um órgão político, pelo menos não deveria ser, né? Não deveria ser. Mas, assim, no direito norte-americano tem o que a gente chama de política judiciária. O que é uma política judiciária? É justamente aquilo que eu falei, é o enforcement. A gente falou isso na primeira aula do curso, né? Na primeira, o enforcement, que é um interesse político em fazer que a lei valha, que a lei seja aplicada. Se isso não é feito, não adianta ter a melhor lei do mundo, não adianta ter a melhor polícia do mundo, se o teu vizinho ali, se o país ali está comprando de você, ele está violando, e você, consequentemente, também violando a propriedade intelectual dele, né? E vice-versa. Então, é necessário que exista uma comunicação disso tudo, certo? Para ir além, pessoal, para ir além, como utilizar essa aula na sua empresa. Primeira dica, cadastre no curso gratuito da WIPO, né? WIPO, que é a Organizações das Nações Unidas para a Propriedade Intelectual. Ele é ofertado gratuitamente pelo INPI, periodicamente, certo? O curso básico, ele é gratuito, né? Eu fiz esse curso, já vai fazer alguns anos, ele é bem interessante, ele é bem completo, você vai conseguir ter acesso. A sua empresa possui marca registrada? Se não está, por que não, né? Já falei, contra registro público não existe esquecimento, existe a negligência. Já conversou com o sócio do empreendimento sobre o interesse de registrar, né? Sabia que é possível patentear objetos como modelos de produtos? Certo? Então, você pode patentear um objeto. Se você fabrica, né, um bonequinho, alguma coisa, você pode patentear aquilo ali como modelo industrial. Certo? Seus concorrentes utilizam seu produto ou copiam sem sua autorização, sabe que é possível proibir que eles copiem o modelo, indenizem lucros cessantes e perdas e danos caso você tenha esse modelo patenteado. Converse com a sua equipe sobre questões que poderiam ser registradas para proteger o patrimônio da entidade. Converse com um consultor de registro de marcas e patentes ou com um advogado especializado. Certo, pessoal?
Então, gente, por hoje é só. Qualquer dúvida, deixe nos comentários, manda e-mail e até a próxima. Obrigado.